Olá a todos! Finalizando nossa aula sobre operações com vetores, vamos definir hoje o produto interno ou produto escalar, que é um produto entre dois vetores. Na aula anterior, a gente viu o produto por escalar, que é o produto de um número, que é o escalar, por um vetor. Agora, a gente vai aprender o produto escalar, ou também chamado de produto interno, que é o produto de dois vetores cujo resultado dá um número, ou seja, um escalar. Antes de falar do produto interno, vamos definir a noção de ângulo entre vetores, porque o produto interno ele está intimamente relacionado com o ângulo entre vetores. Definição 1. Dados dois vetores U e V, definimos o ângulo entre U e V, o menor ângulo formado por seus respectivos representantes com mesma origem. Ou seja, quando você tem dois vetores aqui, U e V, a gente vai ter dois ângulos formados por eles. Tem esse ângulo e tem esse outro aqui, ó. Tá vendo? A gente vai definir como o ângulo entre esses dois vetores, o ângulo que é o menor, que no caso é esse. Nesse outro exemplo aqui, ó, aqui a gente tem um ângulo agudo, aqui a gente tem um obtuso, ó. O IV tem esse ângulo e tem um ângulo aqui, ó. Mas esse ângulo é mais de 180, então a gente vai pegar esse aqui. Então, com essa definição, o ângulo entre dois vetores está sempre entre 0 e 180. Agora, a partir disso, a gente consegue definir o produto interno ou produto escalar. Definição 2. O produto interno ou escalar entre os vetores U e V é o número real definido da seguinte forma. U vezes V, essa é a notação, né? U pontinho V, U vezes V, é igual norma de U, lembrando que a norma de U é o comprimento de U, vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre eles. Aqui a gente está definindo, observe bem, o que a gente está chamando de produto entre dois vetores. E o resultado é um número, tá vendo? A norma de U é um número, a norma de V é um número e o cosseno de um ângulo é um número. Então, o produto de dois vetores tem como resultado um número. Por isso que ele chama produto escalar. Aqui a gente, por enquanto, está trabalhando no plano, né, em dimensão 2. Quando a gente passar para a dimensão 3, o R3, aí a gente vai ter outros produtos, né? Aqui a gente tem uma observação, tá vendo? Ó? O sinal do produto escalar, ele dá informações sobre o ângulo. Se o produto escalar é positivo, o ângulo ele é agudo, né? Está entre 0 e 90. Por quê? Esse número é sempre positivo, que é comprimento. Esse número também é sempre positivo. Então, quem manda no sinal do produto escalar é o cosseno de θ. Então, quando o produto escalar é positivo, significa que o cosseno do ângulo é positivo. Se o cosseno do ângulo é positivo, ele está entre 0 e 90. Lembrando que esse ângulo aqui, ele varia no máximo entre 0 e 180, né? Como a gente viu pela definição de ângulo. Quando o produto interno é negativo, significa que esse ângulo é obtuso, mais de 90, tá? Entre 90 e 180. E quando o produto interno é zero, o que vai significar? Vai significar ou um dos dois é o vetor nulo, porque aí a norma vai dar zero, uma das normas vai dar zero, ou o cosseno é zero. Quando os dois são não nulos, significa que o cosseno é zero. Se o cosseno é zero, o ângulo tem que ser 90, é um ângulo reto. Essa definição de produto escalar parece meio estranha, né? Como sendo esse número. Por que escolheu esse número para ser chamado produto escalar? Mais à frente, isso vai ficar mais claro. Dado que eu defini o produto escalar, uma pergunta natural é a seguinte. Se eu conhecer as coordenadas do vetor U e V, eu consigo calcular o produto escalar? Sim, você consegue. A proposição 3 vai te dar exatamente essa informação. Olha só. Se U é igual a 1, U2 e V igual a V1, V2, são vetores no plano, então o produto escalar vai ser dado por essa fórmula aqui, ó, que é multiplicar a primeira coordenada pela primeira mais a segunda pela segunda, tá vendo? Bem simples. Então, parece estranho à primeira vista como que uma fórmula que envolve duas normas e um cosseno possa ser uma coisa tão simples. A gente vai demonstrar essa proposição a seguir, mas primeiro vamos acreditar na fórmula e vamos usar para resolver alguns exemplos. O primeiro é o seguinte: encontre o produto interno entre U e V, em seguida determine o ângulo entre eles. Então esse é um exemplo muito comum. Você tem as coordenadas de dois vetores e você quer achar o ângulo entre eles. Para isso eu calculo primeiro o produto interno e depois eu uso essa fórmula aqui para poder achar o cosseno do ângulo. Vamos lá.
Bem, aqui está o vetor U, o vetor V, e eu quero achar o ângulo entre eles. Para isso, primeiro eu calculo o produto interno. Como a gente viu pela proposição 3, é bem simples. É só você multiplicar 1 vezes 3, 3. E somar com 2 vezes 4, 8. 3 mais 8, 11. Pronto, achei o produto interno. Da definição, eu sei que U vezes V é igual à norma de U vezes a norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu estou interessado no ângulo. Bem, vamos calcular a norma de U aqui. A norma de U a gente sabe que é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, que é 1, mais a segunda coordenada ao quadrado, que é 4. Isso vai dar raiz de 5. A norma de V, por sua vez, vai ser a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, 9, mais a segunda ao quadrado, 16, que vai dar raiz de 25, que é igual a 5. Então, eu substituo esses valores aqui. Com isso, eu tenho que o produto interno eu já tinha calculado antes, era 11, a norma de U é raiz de 5, a norma de V é 5, vou escrever nessa ordem aqui, e o cosseno de θ é o que eu quero achar. Com isso, eu tenho que o cosseno de θ é 11 sobre 5 raiz de 5. E a pergunta é, qual o ângulo cujo cosseno dá esse valor? Bem, esse não é um dos cossenos conhecidos, né? Não é nem o cosseno de 30, nem de 60, nem o de 90, nem o de 180, assim por diante, os que a gente conhece. Então, o que a gente faz? A gente escreve assim, ó. Isso significa que o θ vai ser o arquicosseno de 11 sobre 5 raiz de 5. Essa é a resposta, tá vendo? Arquicosseno é uma função que inversa do cosseno. Ela dá o ângulo cujo cosseno é 11 sobre 5 raiz de 5. Essa é a resposta final. Mas se eu quiser aproximar, posso usar uma calculadora, né? Por exemplo, se você tiver uma calculadora científica, muitas calculadoras científicas têm a função cosseno e em cima da tecla tem a cosseno a menos 1. Cosseno a menos 1 é a mesma coisa que arquicosseno. Aqui eu vou usar uma calculadora do Google. O Google tem uma calculadora científica. Se você digitar lá no Google calculadora, vai aparecer essa calculadora científica, que é essa daqui que você está vendo. Então, eu quero calcular o arquicosseno. Então, aqui, tá vendo? Tem um cosseno. Aí, toma cuidado, porque aqui está em radiano e aqui está em grau. Você pode escolher um ou outro. Vamos escolher grau. Aí, eu quero calcular, não o cosseno, eu quero calcular a inversa do cosseno, que é o arquicosseno. Tá vendo? Apareceu que cosseno é menos 1. Então, cosseno é menos 1. Ele escreveu arquicosseno, tá vendo? Aí aqui eu escrevo o meu número. 11 dividido por, cuidado com os parênteses, 5. Aqui tem a raiz de 5. E aperta igual. Pronto. Aproximadamente, aqui não é o valor exato, é o valor aproximado, 10,3 graus. Aí eu volto aqui e coloco, aproximadamente 10,3 graus. Volto a repetir, a resposta exata é essa daqui, ó. Isso aqui te dá a resposta exata. Essa é a resposta que a gente tem que dar. Esse aqui é só um valor aproximado. Esse exemplo, então, nos mostra que conhecendo coordenadas de vetor, você consegue calcular facilmente o cosseno do ângulo entre eles. Vamos ver um outro exemplo. O segundo exemplo é o seguinte: determinar um vetor U que seja ortogonal ao vetor V, de coordenadas 2, 3. Uma outra aplicação muito útil é essa, né? Encontrar um vetor ortogonal a um vetor V dado. Esse aqui é o vetor V com coordenadas 2 e 3, e o U ele tem que morar aqui. Veja que o exercício ele pediu um vetor. Existem infinitos, né? Eles estão todos sobre essa reta aqui, né? Vai variar só em sentido e comprimento. A direção vai ser dada sobre essa reta. Como eu não tenho as coordenadas do vetor, vou chamar as coordenadas de x e y. Para o vetor U ser ortogonal a V, o que tem que acontecer? U vezes V tem que dar zero, como a gente já viu. Multiplicando U vezes V, primeira coordenada vezes a primeira, 2x, mais a segunda vezes a segunda, 3y. Esse resultado tem que dar zero. Veja que essa equação nos mostra que tem infinitas possibilidades, né? Como ele pediu 1, ele não deu nenhuma outra característica do vetor, uma maneira bem simples de fazer essa equação aqui zerar é fazer x igual a 3
e y igual a menos 2, tá vendo? Eu inverti as coordenadas e troquei o sinal de uma delas, porque nesse caso vai ficar com 2 vezes 3 menos, com o menos do menos 2, 3 vezes 2. Vai dar 6 menos 6, que é 0. Ou seja, U pode ser o vetor, como eu disse, trocando as coordenadas e trocando o sinal de uma delas. Também dá certo se você pegar menos 3, 2, como eu disse, inverte e troca. Ou você também pode pegar um outro exemplo, seria multiplicar a primeira por meio e a segunda por menos 1/3. Tá vendo? Todos esses vetores são ortogonais ao vetor 2, 3. Quando você fizer o produto escalar, vai dar 0. Ou seja, todos eles moram em cima dessa reta. Eles são múltiplos, esses vetores, se você olhar. Se você multiplicar esse por menos 1, dá esse. Se você multiplicar esse por 1/6, vai dar 1/2 menos 1/3. Tá vendo? Agora que a gente viu como aplicar o produto escalar, estamos mais familiarizados com ele, vamos demonstrar a proposição 3, né? Que diz que quando você conhece as coordenadas de U e V, o valor de U vezes V é dado por isso daqui. Então, vamos demonstrar essa proposição. Aqui eu escrevi U e V, vetores quaisquer, e desenhei aqui no plano U e V com a origem na origem do sistema, tá vendo? Vamos demonstrar aquela forma. Para isso, vamos considerar o vetor W como sendo esse vetor aqui, ó. Vou chamar esse vetor de W. Para demonstrar essa proposição, a gente vai precisar da lei dos cossenos. Vamos lembrar aqui a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte: seja ABC um triângulo qualquer com lados A, B e C. Então, A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC vezes cosseno de A, chapéu. Onde A chapéu é o ângulo oposto ao lado Azinho. Tá vendo, né? O desenho é esse daqui, ó. Você tem um triângulo ABC. Se você chamar de Azinho o lado oposto ao vértice A, Bzinho o lado oposto ao vértice B e Czinho o lado oposto ao vértice C e A chapéu, esse ângulo que forma com o vértice A, vale essa fórmula aqui, tá vendo? Bem, agora que eu lembrei a lei dos cossenos, vamos usar ela nessa situação aqui. Olha só. Usando a lei dos cossenos com esse ângulo θ aqui, o que a lei dos cossenos vai dizer para mim? Ela vai dizer que o comprimento desse segmento aqui ao quadrado, então o comprimento desse segmento é a norma de W ao quadrado, é igual ao comprimento desse segmento aqui, que é a norma de U, ao quadrado, mais a norma de V ao quadrado, menos 2 vezes um lado, vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá vendo? Esse cara aqui é exatamente o produto interno, tá vendo? É daqui que nasce a definição do produto interno. Então, o que a gente tem aqui, de acordo com a nossa figura, isso é igual a isso, menos 2 vezes U vezes V. E agora eu quero achar U vezes V em função das coordenadas de U e de V. Bem, agora vamos olhar como é que eu escrevo W em função de U e V. Note que quem é W? Olha só, se eu somar V com W, dá U, pela definição de soma. V mais W é igual a U. Então, passando o V para o lado de lá, W é U menos V. Então, W tem coordenadas. U menos V vai ser U1 menos V1, U2 menos V2. E aí eu vou chamar essa equação de 1 e essa equação aqui de 2. E vou substituir uma na outra. De 1 e 2, temos que... O que vai ser? Ó? 1 é norma de W ao quadrado. Norma de W ao quadrado é a norma desse vetor aqui ao quadrado. Lembrando que a norma de um vetor é a raiz da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Como eu estou levando tudo ao quadrado, então vai ser isso ao quadrado. Primeira coordenada de W ao quadrado, mais a segunda coordenada de W ao quadrado. Isso é a norma de W ao quadrado. É igual
Norma de U ao quadrado, a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Norma de V ao quadrado, a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Menos 2U vezes V. Esse é o que eu quero achar. Agora eu vou desenvolver esses dois produtos notáveis aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mesma coisa do lado de cá. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso igual, esse aqui eu vou repetir. Pronto, agora eu posso cortar várias coisas, tá vendo? Eu posso cortar um 1 ao quadrado com 1 ao quadrado. V1 ao quadrado com V1 ao quadrado. O 2 ao quadrado com o 2 ao quadrado. E V2 ao quadrado com V2 ao quadrado. O que eu fiquei, então? Eu fiquei com menos 2, U1, V1, menos 2, U2, V2, igual a menos 2, U vezes V. Pronto. Só multiplicar tudo por menos 2 que eu vou ter U1, V1, mais U2, V2, é igual a U vezes V, que é a fórmula que a gente queria. Na demonstração, a gente consegue ver por que está definindo o produto interno como isso daqui, certo? Agora, vamos falar sobre as propriedades do produto interno, que são essas 5 aqui as principais. Para quaisquer vetores U, V e W e para qualquer número lambda, valem as propriedades. U vezes V é a mesma coisa que V vezes U. Isso vem da fórmula de... Isso vem da proposição 3, né? Tanto faz se multiplicar U vezes V como V vezes U. Lambda vezes U vezes V é a mesma coisa que lambda U e depois fazer V, que é a mesma coisa que multiplicar lambda V e depois multiplicar isso por U. Então, tem uma distributividade aqui de lambda com o produto escalar. Também tem uma distributividade com a soma, tá vendo? Ó, U mais V vezes W é a mesma coisa que multiplicar U vezes W mais V vezes W. Isso tudo decorre da proposição 3. E a outra, eu vou mostrar essas duas aqui rapidinho. O item 4 é U vezes V é igual à norma de U ao quadrado. Isso é fácil de ver. É só você pegar U como sendo, com coordenadas U1, U2. Quando você fizer U escalar com U, isso vai dar U1, U2 vezes ele mesmo. U1, U2. Então, é U1 vezes U1, U1 ao quadrado, mais U2 vezes U2, U2 ao quadrado. E isso daqui é exatamente a norma de U ao quadrado. O 5 é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. O que essa desigualdade diz? Que o módulo, lembra que U vezes V é um número, o módulo de U vezes V é sempre menor ou igual ao produto das normas de U com V, tá vendo? Também é fácil mostrar, vem direto da definição. Olha só, o módulo de U vezes V, por definição, é o módulo da norma de U, né? U vezes V é a norma de U, norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Propriedade de módulo, posso fazer o módulo de cada um. Então, o módulo da norma de U, como é positivo, é ele mesmo. O módulo de V, como é positivo, é ele mesmo. Módulo do cosseno de θ. O cosseno de θ pode ser positivo ou negativo, mas não importa. Em qualquer situação, o cosseno sempre está entre menos 1 e 1. Então, o módulo do cosseno está entre 0 e 1. Ele é no máximo 1. Então, isso é no máximo esse valor, quando o cosseno é 1. Pronto, essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. E aí, para finalizar, eu vou deixar um exercício para vocês. O exercício é o seguinte. Na verdade, são 4 exercícios para a gente treinar essas coisas. O primeiro é, acha o ângulo entre os vetores, U sendo esse vetor e V sendo esse, e depois U sendo esse e V sendo esse. Esse é o primeiro exercício. O segundo é, encontre os vetores com norma 2 raiz de 13 e perpendiculares a V, igual a 2, 3. Qual forma ângulo agudo com um zero? Aqui é um pouco diferente do que a gente fez, porque aqui eu estou impondo o comprimento, tá vendo? Não é só ser perpendicular. O exemplo que a gente fez é, ache um perpendicular. Aqui não. Ache o que é perpendicular e tem norma assim. No caso, você vai achar 2. E aí a pergunta é, qual desses dois faz um ângulo agudo com esse daqui?
O terceiro é, sejam U e V, dois vetores unitários, mostra que U mais V e U menos V são ortogonais. Aqui é uma demonstraçãozinha pequenininha, né? Se você souber que esses dois vetores são unitários, mostrar que o vetor U mais V e o vetor U menos V, então isso é um vetor, esse é outro, eles são ortogonais. E o quarto é, use a desigualdade Cauchy-Schwarz para mostrar essa desigualdade aqui para números, tá vendo? Ó? O módulo de x vezes y mais a vezes b é sempre menor ou igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado vezes a raiz quadrada de y ao quadrado mais b ao quadrado. Então, essa desigualdade é uma desigualdade nada trivial, tá vendo? Nada intuitiva. E ela tá valendo para qualquer x, y, a e b reais, tá vendo? E aí é usar a desigualdade Cauchy-Schwarz com a desigualdade Cauchy-Schwarz, isso aqui sai fácil. Dá uma pausa no vídeo, anota os exercícios, tenta fazer. Depois você volta aqui para ver a resposta. Vou mostrar a resposta no próximo slide. Vamos ver a resposta? Então, do primeiro é o seguinte, U vezes V, se você fizer, vai dar raiz de 3. A norma de U é 1, a norma de V é 2. Consequentemente, o cosseno de θ vai ser raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é um cosseno conhecido, que o θ tem que ser 30 graus. Pronto. No item B, é parecido com o exemplo que a gente fez. U vezes V dá menos 1, norma de U dá raiz de 23, norma de V dá raiz de 2. Não, aqui está errado, eu digitei errado. Norma de U aqui é raiz de 13, né? Conserta aí. Então, o cosseno de θ, quando você fizer as contas, vai dar menos 1 sobre raiz de 26. Então, o θ é arquicosseno de menos 1 sobre raiz de 26. Essa é a resposta exata. Se você fizer na calculadora, isso vai dar aproximadamente 101,31 graus. Como é negativo, a gente já sabe que tem que ser um ângulo mais que 90. O item 2 é o seguinte, como é que você faz? Você chama U de x e y, U vezes V tem que dar 0, a norma de U tem que ser esse valor. Então, você tem duas equações aqui agora, uma que envolve x e y e essa daqui também envolve x e y. Quando você resolve esse sistema, você vai encontrar que U é menos 6, 4 ou U é 6 e menos 4. Vão dar esses dois candidatos. Como o primeiro vezes esse vetor dá positivo, então esse é o que forma um ângulo agudo com o zero. Se você fizer... O primeiro não, desculpa, o segundo, que é isso aqui. Se você fizer esse com zero, vai dar negativo. Então o ângulo é obtuso. O terceiro é bem simples. Se você quer saber que provar que dois vetores são ortogonais, você multiplica um pelo outro. E aí você usa as propriedades de produto escalar. U vezes U, está aqui. Menos U vezes V, está aqui. Depois V vezes U, está aqui. V vezes V, menos V vezes V. Esse com esse, como você pode trocar a ordem, U vezes V é a mesma coisa que V vezes U, você pode cancelar. Esse daqui a gente viu que é a norma ao quadrado e esse é a norma ao quadrado. Como os dois têm norma 1, 1 menos 1 dá 0. Então, esses dois são ortogonais. E o último, que era usar a desigualdade Cauchy-Schwarz, o que você vai fazer? É só você definir U e V usando esses valores. Ó. Você chama U de x A e V de y B. Então, U vezes V vai dar quanto? U vezes V vai dar x vezes y, A vezes B. Está aqui. O módulo disso vai ser, então, o módulo disso, que pela desigualdade de Cauchy-Schwarz é menor ou igual a isso. Bem, a norma de U vai ser raiz quadrada da primeira ao quadrado mais a segunda ao quadrado, tá aqui. E a do V é a mesma coisa. Então a gente mostra a desigualdade. Tá vendo? Uma desigualdade nada trivial, mas com a desigualdade de Cauchy-Schwarz fica bem fácil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.